Eu falava agora com o Horta sobre os apoios de Ciro e Tebet, inclusive, né? E daí eu ia trazer essa informação de que Tebet ontem, durante o discurso dela, ela deu, assim, 48 horas para que os partidos ali definissem um posicionamento, porque senão ela colocaria, de fato, o seu apoio. Na semana passada, a gente até discutia aqui sobre Simone já ter se manifestado sobre apoiar Lula no segundo turno e, inclusive, subir em palanque com Lula, que é mais do que um apoio formal, de fato estar ali junto pedindo votos para Lula. Ela tinha dito a interlocutores que faria palanque com Lula. Então, assim, qual a sua avaliação em relação a esse apoio, a importância desses apoios? Ciro, no discurso ontem também, né? Ele falou assim que ia pensar e analisar agora a situação e que se manifestaria nas próximas horas. Enfim, há uma expectativa muito grande para essa manifestação de Ciro. Então, assim, como que você avalia esses dois atores políticos e como eles podem acrescentar nessa reta final agora para Lula? Olha, é importantíssimo que o PT, que a Frente Brasil da Esperança, que a coligação, dialogue de maneira institucional, oficial, com todas as outras forças políticas do Brasil nesse momento, notadamente o PDT, né, o MDB da Simone Tebet, a própria União Brasil, da Soraya Tronic, as conversas, a informação que me chega é que elas já estão adiantadas, né? Eles fizeram declarações públicas, mas a gente sabe que havia movimentação mesmo antes do primeiro turno, porque a gente sabe que o Partido dos Trabalhadores não dorme em serviço, eles trabalham muito bem, sabem como vencer uma eleição, sabem fazer as alianças, a gente não pode subestimar isso também por parte tanto do Partido dos Trabalhadores quanto de toda a coligação ali que foi montada, mas que tem, evidentemente, a liderança mais forte do Partido dos Trabalhadores de Gleisi Hoffmann. Eu acho que essas informações, essas notícias vão sair muito rápido. Acho que entre hoje e amanhã, Simone Tebet, MDB, há uma possibilidade de a bancada do MDB, enfim, dos estados serem liberados, porque o MDB, enfim, tem essa característica de não querer ficar de rabo preso e aguardar um pouco mais, mas tudo depende do peso que o Lula vai dar para essas conversações, o próprio Lula, o empenho dele pessoal. Acredito que ele possa arrancar do MDB, sim, um apoio oficial. E Tebet é só uma questão de tempo, porque ela deixou muito claro, né, que quer, né, que tem lado e que o lado dela não é Bolsonaro. Ciro Gomes é um pouco mais delicado. Eu acabei de ver uma entrevista da Gleisi Hoffmann dizendo que ela quer o apoio do Ciro Gomes. Quer dizer, política é assim, você esquece as ofensas, os insultos. O Ciro Gomes fez um jogo muito baixo contra o PT e contra Lula nesses últimos tempos aí, mas eles são pragmáticos, o petista não guarda ressentimento, sabe? Assim, então, você quer apoiar, apoia. O Ciro Gomes saiu infinitamente menor dessas eleições, se não me engano foi 3%, chegou a 3%. Eu acho que o número oficial eu não estou me lembrando agora, 3, mas alguma coisinha, isso. Mas chegou a em 3, torno se eu não me do. engano. Um pouco mais de 3%, né? A Simone Tebet passou o Ciro Gomes. Eu acho que, eu acho que pode ser interessante para, inclusive, a nossa luta democrática de tanto tempo, esse segundo turno, né? O país quis Bolsonaro frente a frente com Lula. Bolsonaro não vai poder Sim, escapar agora do debate. Mas ele não sim. escapou. Mas ele no último debate ele não fez pergunta para o Lula. Se acovardou. Ele fez as perguntas que ele Sim. deveria ter feito para o Lula, fez para Simone Tebet. Quer dizer, quebrou a cara ali também. E não vai ter padre falso para atrapalhar. Então eu acho que, sobretudo, o debate, né, cara a cara Lula e Bolsonaro, vai ter um sabor diferente para o país, vai ter um sabor diferente para o eleitorado. O PT e a campanha, e todos nós enquanto sociedade, o TSE, a gente precisa focar muito as nossas preocupações nessas reviravoltas de véspera que são muito perigosas, né? E que não estão descartadas nesse segundo turno.
é assustador. Você vê todos os institutos de pesquisa dando o Haddad na frente, com 30, acho que a última do IPEC foi 31 para o Haddad, 23 para o Tarcísio, e você ter uma inversão desse tamanho é algo assim assustador. Então, também no Senado, né? O França muito na frente, de repente o astronauta vai lá e fatura o Senado. É preciso lidar com essas novas variáveis. Eu sugeriria, e vou fazer muitas lives, né? Muitos, e o Bom para Todos vai ser um espaço para discutir isso também. Eu acho que os institutos de pesquisa precisam lidar com dados adicionais, por exemplo, esse submundo bolsonarista que age no subterrâneo, né, e que vai fazer uma diferença na véspera das eleições, entendeu? Eu acho que já tem dados suficientes para começar a incorporar essas questões, mesmo que elas sejam ilegais, mas o Instituto de Pesquisa ele tem que oferecer um resultado científico, não um resultado que está dentro da legalidade, pura e simplesmente. Então, esses são os desafios. Mas assim, respondendo objetivamente e concluindo, querida Thalita, eu acho que o apoio de todos os outros candidatos vai sair para ir para essa chapa democrática Lula-Alckmin. E eu acho também, se você me permitir, só esticar um minuto aqui, acho que é preciso oferecer a campanha de Lula e de Alckmin agora precisa oferecer programas claros, mais frontais assim para a população, porque agora é a hora da chegada, né? E não ficar descer muito nível nessas contra-acusações com Bolsonaro. Tudo é uma questão de sentir os caminhos da campanha, mas eu acredito que é preciso fazer essa campanha positiva, de programas, de novidades, trazer novidades para o eleitor, porque senão as coisas ficam muito represadas, né? O eleitor fica muito ali agarrado a conhecimento prévio. Eu acho que ele tem de olhar um pouco para o futuro também, acho que a campanha precisa lidar com isso. Não deixar nenhum flanco desocupado, mas botar um destaque aí nas propostas que vão ser feitas para o Brasil. O empresariado adora isso, né? A imprensa tradicional adora propostas. Então tem que fazer, sabe? Para a gente realmente sair um pouco desse patamar, assim, meio que obscuro, porque as pessoas reclamam, né? Mas cadê o plano de governo do Lula? O que ele vai fazer com a economia? Sim. Qual é o nome? Eu acho que é preciso, né, fazer agradar um pouco essa demanda para a gente poder ter uma massa melhor de movimentação aí nesse segundo turno. Perfeito. Eu discuti essa questão com o Horta também sobre rumos da campanha, né? De talvez não ficar tão preso ao passado, fazendo esse comparativo afetivo com o que foram os governos do PT, mas de fato passar a oferecer propostas futuras, né? Então isso é uma avaliação, inclusive, que o professor Gilberto Maringoni fez, está rodando agora nas redes. Muito interessante a sua fala. Em relação, inclusive, às pesquisas, acho que você traz esse dado bastante interessante, dado não, essa informação, essa avaliação, né, de que a gente sabe que há uma resistência desse submundo bolsonarista em relação às pesquisas, e isso pode ter aparecido ali nas respostas. Os bolsonaristas não quiseram responder, eu não sei, a gente não tem essa avaliação também de como os pesquisadores abordaram essa questão, né, da negativa de resposta por parte de alguns entrevistados. Então, eu fico com essa dúvida, de fato. A gente sofreu uma campanha por parte de Bolsonaro de questionamento de pesquisas eleitorais desde sempre. Então, até que ponto esse eleitor bolsonarista não quis responder às pesquisas, né? Isso se refletiu nos resultados, enfim. Acho que tem muito o que questionar e, como você colocou, o Bom para Todos pode ser um espaço para a gente buscar entender melhor qual é o problema das pesquisas que trouxeram essa avaliação de forma não tão paralela com a realidade. E daí eu queria te ouvir sobre o Congresso para a gente finalizar, Conde, porque, bom, o Senado, um perfil novo, a gente teve candidatos muito bolsonaristas, né, com essa agenda, inclusive, muito conservadora, ideológica, próxima a Bolsonaro, eleitos ali para o Senado. Câmara Federal, a gente tem nomes muito interessantes fazendo parte. Estava dando uma olhada agora, o próprio MST conseguiu, nas câmaras estaduais, daí no caso, né, eleger deputados, isso é muito positivo. Na Câmara Federal também a gente tem nomes muito interessantes que passam a fazer parte dos debates que rolam ali dentro. Então, assim, e temos também uma bancada do PL que aumentou muito. Isso há de se notar, há de se marcar aqui. Então, com essa
posição do Congresso e o que isso diz em relação ao eleitorado, à população brasileira, né? Pois é, o fenômeno do legislativo, acho que está embutido também nessas reviravoltas de véspera que precisam ser melhor estudadas pelos partidos, pelos institutos e pela sociedade e pelo TSE também. Agora, concretamente, o PL fez a maior bancada. É um meio que consenso de que o bolsonarismo veio para ficar, né? Mas quem disse que o bolsonarismo ia ser eliminado, né? Também não me lembro de alguém ter dito isso. Eu acho que ele está aí, é uma força que cresceu muito e que não vai desaparecer assim de repente, né? Eu acho que precisa primeiro, né? É todo um processo histórico. Eu acho até que foi rápido demais, né? Todos esses últimos 6 anos aqui, impeachment, o golpe contra Dilma, prisão do Lula, reforma trabalhista, reforma da Previdência, uma sucessão de golpes interminável, e a gente está com um candidato do campo democrático liderando as eleições e teve 6 milhões de votos à frente do adversário que está na cadeira de presidente da República, que tem a máquina e que usou a máquina como nenhum outro presidente na história brasileira, de maneira inclusive criminosa. A justiça espera Bolsonaro, também tem essa. Às vezes as pessoas fazem prognósticos. E se o Bolsonaro ganhar? Bom, se ele ganhar, ele pode ser retirado também imediatamente, porque ele tem tanta pendência na justiça, está sendo acusado de tanta coisa, tanta acusação de corrupção, que não vai ter como ele assumir a presidência. Então tem esse problema também que eu acho que precisa ser tratado com seriedade na campanha, né? Você vai votar no Bolsonaro, mas quem vai assumir a presidência da República, né? Pelo volume de malfeitos que ele tem ali na sua ficha corrida. Então, tudo conspira, na verdade, para que Lula seja reconduzido. Ele está muito tranquilo, a fala dele na Paulista, a fala dele na coletiva foi muito interessante, passou muita tranquilidade para o eleitor, para a sociedade brasileira. Acho que o Lula ele tá em estado de graça, ele vai dar um show, ele vai dar mais uma vez uma lição de democracia nesse segundo turno. Eu não tenho dúvida disso. Precisa ter a preocupação com o Bolsonaro. Agora, legislativo, não mudou tanto a correlação de forças. O PT também cresceu, né? Ele saiu, foi para 68 deputados e a coligação Brasil da Esperança 80 deputados. No Senado é delicado, porque o Senado elegeu, acho que foram 8 novos bolsonaristas ali. É muito perigoso. Agora, tudo isso vai depender justamente da inteligência dessa figura extraordinária que se chama Luiz Inácio, né? Ele tem a capacidade, o Lula tem a capacidade de dobrar os seus adversários. Haja vista a aliança que ele fez com o Alckmin. Aliás, diga-se de passagem, Thalita, muita gente criticou a aliança com o Alckmin, mas olha como o Lula sabia o tamanho do problema que ele ia enfrentar. O Lula sabe a força do bolsonarismo, ele sabe o que é uma extrema-direita populista, né? Se o Alckmin não tivesse sido trazido, né, para a campanha do Lula, seria mais difícil ainda, né? Então, eu acho que assim, o Lula tem a humildade, né, que às vezes muitas pessoas da campanha não têm, mas ele tem a humildade de saber que vai ter de trabalhar muito, né, nesse segundo turno, para poder ter um resultado forte. Se ele conseguir esse resultado forte, se ele conseguir essa vitória, o Legislativo ele vai conversar. O Centrão está prontinho ali para conversar com o Lula. Todo mundo sabe disso. O Centrão vai se aliar a quem vencer. Então, eu acho que assim, as notícias não são ruins quanto pareciam ser, e também não são tão boas, né, como a gente gostaria que fosse. Mas está dentro daquilo, está dentro do preço, né, da democracia que a gente paga com muito gosto, que são essas eleições aí que foram realizadas agora.